Eu queria a sua atenção, aumenta o volume da TV aí, você que está nos assistindo, você que chegou em casa agora, está cansado do trabalho, espero que você tenha tido um dia maravilhoso de trabalho, vamos agradecer, final da tarde está chegando, minha senhora que está aí já está colocando água para ferver, para fazer janta, para você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, nós vamos falar do caso de Cruzeiro, a reviravolta que teve de ontem para hoje na morte da Lilian Cabete. Essa senhora de 59 anos que foi morta. Essa é a vítima. Caso confirmado como feminicídio. Ontem nós falamos desse assassinato e falamos que a polícia estava investigando o caso. Se havia algum tipo de relação com o ex-companheiro. O ex-companheiro da vítima, que era valentão, ela já tinha uma medida protetiva contra ele, mas ele tentou armar o plano perfeito, o plano infalível. Se deu mal, porque o braço longo da lei foi até Minas Gerais, e Cruzeiro tem ali a rodovia que liga a Passa Quatro, Minas Gerais dá cerca de 25 a 30 quilômetros de Cruzeiro, já está em Minas Gerais, e foi de lá que veio o assassino. A investigação levou ao envolvimento do ex-companheiro, de um sobrinho e de uma terceira pessoa que seria o executor. Quem foi lá e meteu bala na manhã da segunda-feira na vítima quando ela saía de casa por volta de 8h45 da manhã. O Luiz Eugênio Silva está ao vivo comigo, seja bem-vindo, Luiz Eugênio. Excelente tarde para você. Luiz Eugênio, conta os detalhes desse caso, premeditado, planejado. O ex-companheiro achou que tinha o plano perfeito. Tinha um sobrinho que, junto com ele, pelo jeito montou o plano. A polícia agora vai investigar essa ligação. Mas foi quem encontrou o pistoleiro, o matador que veio de Minas Gerais para tirar a vida dessa senhora de Cruzeiro. Luiz Eugênio Silva, conte os detalhes para a nossa grande audiência. Uma ótima tarde para você, sempre bom tê-lo aqui no Brasil Gente Vale. Igualmente, Nicolini, é sempre bom estar aqui para trazer informação para todos que nos acompanham no Brasil Urgente Vale. Nem sempre trazemos informações boas, né, Nicolini? Mas é sempre bom informar a população do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Antes de falarmos do caso, só uma atualização a respeito da despedida. Lilian Cabete foi enterrada na manhã de hoje na cidade de Cruzeiro, 59 anos. Lá os familiares, quem a amava de fato, se despediu dela, Nicolini, deixando esse rastro de tristeza na cidade. E agora a polícia segue investigando, porque o caso ainda não está encerrado. Como foi dito ontem no Brasil Urgente Vale, inicialmente a polícia havia encontrado um homicídio. É isso que se acreditava inicialmente, mas como você falou, talvez, é isso que a polícia acredita, o ex-companheiro dela tentou criar o cenário e o crime perfeito para que ele não fosse indiciado, para que ele não fosse indicado como um dos autores. Mas como diz o poeta na música popular brasileira, crimes perfeitos não deixam suspeitos. E ele era o principal suspeito, Nicolini, desde sempre, e foi aí o principal e o primeiro erro dele, porque já havia uma medida protetiva dessa mulher, da Lilian Cabete, contra o ex-companheiro. Então a polícia, obviamente, já foi ver se ela já tinha algum caso de ameaça, afinal, a mulher não é executada dentro de casa a tiros a troca de nada. Então a polícia começou a procurar suspeitos e chegou até essa medida protetiva. Ela já havia pedido socorro à justiça, dizendo que havia sido ameaçada, que havia sido agredida várias vezes, e foi aí que começou a investigação. Agora vamos aos detalhes do crime, Nicolini. Aconteceu na manhã de ontem, na cidade de Cruzeiro. Dois bairros são associados ali à região do Lagoa Dourada, né, onde teria acontecido, e também na Vila Crispim, onde essa mulher morava, né, onde a Lília morava, já não estava mais morando com esse homem. Na noite de ontem, 3 pessoas foram presas. Um jovem de 19 anos, outro jovem de 21 anos e um homem de 60.
Esse homem de 60, perdão, seria o ex-companheiro dela, um ex-guarda civil municipal, um ex-GCM, uma pessoa que havia sido treinada para proteger a população. Ele preparou esse plano, ele preparou um álibi para que as pessoas não o associassem ao crime exatamente por haver essa medida protetiva. Então ele havia andado de moto pela cidade, havia passado em alguns pontos da cidade para ser visto, para ser notado e para que não associassem ele ao local do crime no momento em que o crime aconteceu, apesar de ele ter passado perto também do local do crime, mais ou menos no momento onde teria acontecido. Esses são os dados trazidos pela polícia, principalmente pelas câmeras de segurança, que são dos principais itens usados para chegar até esses suspeitos. Nicolini, ele chegou em casa, de acordo com a polícia, após esse crime ter acontecido, por volta das 9h08 da manhã, ele chegou em casa, a polícia chegou até o local, onde a Lilian já estava ferida, já estava baleada, por volta das 8h50, mas moradores ali da região haviam ouvido disparos de arma de fogo já por volta das 6 horas da manhã e viram um homem correndo. Inclusive, esse homem foi reconhecido por uma das testemunhas, esse homem seria o executor. Vamos trazer mais detalhes a respeito disso também. Obviamente, como ele tinha medo de ser ligado ao crime, ele procurou um executor para dar fim à vida da ex-companheira. Um desses homens que foram presos, um desses jovens, é sobrinho desse autor que planejou o crime, o autor intelectual desse crime todo, e um deles seria o executor. Eles foram buscar esse executor em Minas Gerais, na cidade de Itaiandu. Isso também, ele tentou desvincular dele também essa ligação com esse executor, mas há imagens de câmeras também que mostram ele saindo de casa, indo a caminho de Minas Gerais e voltando com uma carona, alguém com ele no carro, apesar dele ter informado a polícia que não havia dado carona a ninguém, Nicolini. Inclusive, também no hotel da cidade, na manhã em que o crime aconteceu, na manhã de ontem, ele hospedou esse indivíduo que ele trouxe de Minas Gerais em um hotel. Aí a polícia consegue dados bastante sólidos que mostram que, de fato, ele trouxe e hospedou esse homem que seria o responsável por puxar o gatilho, já que a vítima foi morta a tiros, Nicolini. Um dado bastante preocupante aqui para a região, e a polícia agora tenta entender a motivação. O que levou esse homem a tirar a vida da ex-companheira e, principalmente, por que ele criou algo tão elaborado, tão intrincado para conseguir fazer isso. Ele procurou o sobrinho, que por intermédio desse sobrinho, segundo as investigações da polícia, ele chegou até esse outro homem, que seria um pistoleiro, um assassino de aluguel. A polícia também vai tentar entender se houve valores negociados para a execução dessa mulher, a motivação e, claro, os detalhes que levaram todo esse grupo a se unir. Tem informações da polícia também que mostram que havia conversas desse homem de 60 anos com o sobrinho dele já há bastante tempo. Ele havia, inclusive, pedido uma arma de fogo já para esse sobrinho, segundo as conversas que a polícia conseguiu interceptar, ou seja, ele pode ter inicialmente pensado em ele mesmo executar essa mulher, ele mesmo chegar até a conclusão do crime, mas ele acabou terceirizando esse homicídio, que agora nós sabemos que, na verdade, é um feminicídio, Nicolini. Inclusive, esses dados, eles se somam a outros aqui na região. Esse é o terceiro feminicídio que aconteceu aqui na região do Vale do Paraíba, apenas no mês de novembro. A gente lembra de outros casos de bastante repercussão nesse mês também. Por exemplo, lá no começo do mês, no dia 5, em Jacareí, nós falamos bastante a respeito desse caso devido à violência dele, Nicolini, no Jardim América, uma mulher de 41 anos. Ela foi arremessada de um carro em movimento. Pouco à frente ali também, o homem que seria o responsável por essa morte tirou a própria vida. E na semana passada, aqui em São José, lá em São José dos Campos, na verdade, houve também esse caso de um idoso que tirou a vida da própria esposa, uma idosa de 63 anos. Ele também a matou no Parque Industrial e depois tirou a própria vida. Então esse já é o terceiro feminicídio apenas no mês de novembro. Sim, e sobre esse caso de Cruzeiro, a gente tem informação de que o pistoleiro era de Itaiandu, do sul de Minas, e ele teria ficado, inclusive, hospedado num hotel de Cruzeiro, que depois a polícia já confirmou que o pagamento foi feito pelo ex-companheiro dela, ou seja, o perfeito, mas nem tanto o crime, porque o Pix é possível de ser rastreado, da onde saiu o dinheiro, para onde entrou, enfim, a polícia já tem essa confirmação, não é, Luiz Eugênio? Sim, Nicolini, já tem essa confirmação. Inclusive, além de ter visto ele fazendo o transporte desse homem, a polícia tem esses detalhes que mostram que esse homem foi hospedado na cidade de Cruzeiro aos cuidados
desse que seria o autor intelectual dessa morte. Então ele cuidou de todos os detalhes de uma forma que a gente pode dizer até que facilitou o trabalho da polícia, porque ele pediu para o sobrinho buscar esse homem em Itanhandu, Minas Gerais, por ter descoberto que ele seria alguém que poderia fazer esta atrocidade em troca de dinheiro. Trouxeram ele para a cidade de Cruzeiro, o hospedaram em um hotel onde ele passou a noite, chegaram a conversar nesse hotel também e na manhã de ontem ele saiu de lá, foi até o local. Obviamente ele já tinha passado detalhes a respeito da rotina dessa mulher e também de onde ela morava. Ele foi até o local e a executou, Nicolini. Como eu falei mais cedo agora também, uma das testemunhas reconheceu esse homem como o autor dos disparos, ou seja, depois que ele baleou a mulher, ele foi reconhecido por pessoas que correram para ver o que estava acontecendo ali, mesmo ele estando com boné cobrindo parte do rosto, ele ainda foi reconhecido. Ela ainda foi resgatada com vida, viu? Quando o resgate chegou até o local, a Lilian ainda estava viva, ela foi encaminhada ao hospital mais próximo, a uma central ali de emergência, mas infelizmente ela acabou não resistindo aos ferimentos, Nicolini. Então esse é mais um detalhe bastante importante para a investigação, que mostra que esse homem ficou em um hotel hospedado, esperando o momento de puxar o gatilho. Infelizmente ela já estava inconsciente, não pôde falar nada para ajudar nas investigações, já desfalecida pelos tiros e veio a morrer logo após ser socorrida. Essas são as informações da polícia. O mais importante é que esse crápula está preso, não vai sair tão cedo. Os outros dois jovens envolvidos, talvez para ganhar um dinheirinho. O pessoal hoje quer ganhar dinheiro fácil, trabalhar ninguém quer. Trabalhar ninguém quer, agora ganhar dinheiro, não, é só ir lá pegar o cara em Minas e voltar fácil. É só dar um tiro ganhar dinheiro fácil, tem um monte de gente que quer. Vai todo mundo tomar café de canequinha agora. A conclusão do inquérito segue pela delegacia de Cruzeiro e a gente acompanha esse caso triste. Um final trágico dessa história que a gente já falou dela ontem e eu falava aqui que agora a polícia ia esclarecer. Eu não tinha dúvida em pouco tempo o que teria levado a isso e encontrou o modus operandi de um crime premeditado, planejado e agora vai nas oitivas entender o que teria levado esse ex-companheiro a premeditar a morte desta mulher. O Luiz Eugênio Silva volta a qualquer momento com mais detalhes. Obrigado, Luiz Eugênio. Excelente tarde para você. Ao vivo, sempre com informação para você aqui na tela do Brasil Urgente Vale.